de remover da Bíblia qualquer coisa. E são aqueles que dizem, os salmos contêm tudo, sugerindo que talvez não precisemos do restante, e que todas as palavras de Cristo são todas as Escrituras. Ele não restringe a palavra de Cristo a esses departamentos específicos, mas sim insinua que toda a nossa comunicação deve ser adotada para a edificação, para que mesmo aquelas que tendem à hilaridade não tenham um sabor vazio. Deixem para os incrédulos o prazer tolo que eles sentem com piadas e gracejos ridículos e frívolos, e deixem que suas comunicações, não apenas aquelas que são sérias, mas também aquelas que são alegres e estimulantes, contenham algo proveitoso. No lugar de suas canções obscenas, ou pelo menos pouco modestas e decentes, ou seja, do mundo, é seu dever usar hinos e canções que expressem o louvor de Deus. Além disso, sob esses três termos, este é Paulo, ele inclui todos os tipos de cânticos. Eles são comumente distinguidos dessa forma, que um salmo é aquele no canto do qual se faz uso de algum instrumento musical além da língua. Um hino é um cântico de louvor, cantado com a voz ou de outra forma. Embora uma ode ou cântico espiritual contenha não apenas louvores, mas também exortações de outras maneiras, ele deseja que os cânticos dos cristãos sejam espirituais, não compostos de frivolidades e ninharias sem valor, mas estes, pois isso ao contrário tem uma conexão com seu argumento. Fim da citação. O Sr. Stewart disse que a palavra espiritual está lá. Os salmos são inspirados pelo Espírito Santo, mas eu não concordo com ele em relação a isso. Mas sim que Paulo está nos dizendo, nossas canções devem ser espirituais, revelando sua natureza e caráter. Não existe um salmo que não seja espiritual. Não existe um salmo que não seja espiritual. Então não precisa usar termo espiritual ao falar só de salmos. Mas como ele não está falando apenas de salmos, e sim de canções que podemos usar na adoração, ele usa a palavra espiritual para mostrar exatamente a natureza do que deve ser cantado ao Senhor. Cantar em seu coração. E retomo a citação novamente. Isso está relacionado à disposição, pois assim como devemos estimular os outros, também devemos cantar com o coração, para que não haja apenas um som externo com a boca. Devemos entender que ele busca a união, não o silêncio interno de todos, mas a harmonia entre ambos. Unidos desde que o coração se antecipe à língua. Esse é o fim da citação de Calvino. Quero que você observe o que Calvino tem a dizer sobre Colossenses 3, 16 e Efésios 5, 19. Certamente não é a exposição de alguém que é um cantor exclusivo de salmos. Em vez disso, ele separa os salmos, hinos e cânticos espirituais em salmos, cânticos tocados com instrumento musical, hinos, todos os louvores e cânticos ou odes que têm louvor e outros temas. Por exemplo, exortação. Isso eu aprendi com João Calvino, sobre esse assunto específico, e aceito sua exegese. E estou feliz por estar no mesmo campo que João Calvino. Esta noite, não penso como aqueles que afirmam que os salmos são apenas para o grande reformador.
Além disso, o que João Calvino diz aqui, ele demonstrou para nós em sua prática. Em 1542, a impressão ocorreu em Genebra, de Calvino, que se tornou o padrão de Genebra. Saltério de Genebra, contendo 30 salmos, a oração do Senhor, o Credo, e 5 salmos com o cântico de Simeão, e os 10 mandamentos, do próprio João Calvino. E eles cantaram isso. Cantarão os 10 mandamentos. Cantarão o cântico de Simeão, cantarão o credo. Essa é a ação para os salmos somente advocate? No Saltério de Genebra de 1543, as versões poéticas de Calvino não aparecem mais. Na edição de 1551, foram incluídas 34 composições de Beza, quase 50 músicas adicionadas ao Saltério. Após diversas edições com pequenas mudanças, a obra foi publicada em Genebra e Paris em 1562. E essa forma final continha o Saltério inteiro com 150 melodias, o Decálogo, os 10 mandamentos, o Cântico de Simeão, 2 formas de graça, a oração do Senhor e o Credo. João Calvino não era um homem de salmos apenas. A posição de Calvino, mostrada em suas exposições e prática, era de aceitar todas as passagens adequadas da Bíblia como hinos, incluindo o Cântico de Simeão, Lucas 2, 29 e 32, os 10 mandamentos, a oração do Senhor e até o credo dos apóstolos. Mas dentro de sua estrutura de louvor, é preciso dizer que ele sancionou os salmos de Davi como a joia da coroa litúrgica, altamente classificado. Ele colocou os salmos antes de tudo. Ele não os colocou por conta própria. E essa é a coisa mais importante que devemos observar aqui nesta noite. O Inário de Genebra incluía só salmos? Definitivamente não. Mas e quanto a outros como John Knox? Seria ele contra João Calvino nisso? Temos comentários sobre Colossenses 3,16. Se Knox não os escreveu, ao menos concordou com eles. Ele certamente concordou com eles. Nas notas da Bíblia de Genebra. Tem uma edição da Bíblia de Genebra aqui, emprestada. Não vou nem abri-la porque é muito valiosa. Não quero ser acusado de fazer isso. Não quero causar nenhum danos. Há muito dinheiro envolvido nesse volume específico. É um livro muito raro. Livro que chegou até nós daquela época gloriosa e daquela cidade gloriosa. Estou levando o testemunho de Romans, como Calvino e Knox, sobre o que eles têm exata opinião sobre o tema desta noite. E aqui está o que um admirador da Bíblia de Genebra escreveu. A maior distinção da Bíblia de Genebra é a extensa coleção de notas marginais que ela contém. E líderes proeminentes da Reforma, como João Calvino, John Knox, Miles Coverdale, William Whittingham, Theodore Beza e Anthony Gilbey, escreveram a maioria dessas notas para explicar e interpretar as Escrituras. As anotações compreendem quase 300.000 palavras ou quase 1/3 da extensão da própria Bíblia e são justificadamente consideradas a fonte mais completa do pensamento religioso protestante disponível. Obrigado, Sr. Foster. Foram 29 minutos e 58 segundos.